Aristóteles Valaoritis nasceu em 1824, morreu em 1879. Foi o terceiro grande poeta, depois de Solomões e Calvos, que as Ilhas Jônicas ofereceram à Grécia e que se entregou totalmente à promoção épica e à divinização da luta pela independência da Grécia. Ele nasceu em Lefkada, que pode ser considerada como extensão da heróica Rumeli. Tinha herdado o ardente patriotismo de seu pai, Ioannis, um rico comerciante e marinheiro, filho do lendário guerrilheiro, um armatolós, Christos Valaoras. De parte de mãe, de origem nobre, filha de Tipaldos Forestos, Valaoritis herdou o amor pela poesia. Estudou na Academia Jônica de Corfu e em Genebra, onde ele se formou em letras e ciências. Foi em seguida a Paris para estudos superiores, mas adoeceu e voltou para Lefkada. Em 1846, formou-se em Direito pela Universidade de Pisa, porém nunca se dedicou à ciência jurídica. Em 1847, ele publicou sua primeira obra poética, Stichurgimata, que são versos. Em 1852, casou-se em Veneza com Heloísia, filha do estudioso Emílio Tipaldo. Próspero fixou residência em Lefkada, mais exatamente na verdejante ilha de Maduri, onde morreu aos 55 anos de um ataque cardíaco. Essa é a casa na ilha. Sua breve vida não permitiu a Valaoritis completar sua obra, composta por Mnemósina, que seriam memoriais, em 1857, Chirà Frosini, a senhora Frosini, em 1859, Athanassis Diakos, Atanásio Diaco, em 1867, Fotinós, Iluminado, em 1869, que foi considerada sua obra mais elaborada. O significado e o valor de sua poesia. Sua criação poética é complementada, iluminada e confirmada por sua ação política. Belo, rico, com porte atlético, explosivo, natureza ardente, desde cedo, Valaoritis, junto à poesia, envolveu-se com a política e trabalhou para todos os movimentos nacionais da época nas Ilhas Jônicas, no Épiro e em Creta. Em 1857, ele foi eleito membro do Parlamento Jônico, com o partido dos Rizospastes, que eram os radicais. Como deputado, lutou com admirável vigor pela união das Ilhas Jônicas com a Grécia em 1864. Quando esta união se realizou, ele foi à Assembleia Nacional Helênica como representante das Ilhas Jônicas, onde continuou sua ação nacionalista. Retirou-se da política em 1869. Sua poesia, que encantou gerações inteiras e que sempre comoverá todo o coração grego genuíno, é literalmente épica. Tanto nos seus longos poemas como os Mnemósina, os memoriais, que são compostos por Thanassis Vaias, Dimos e seu Cariofile. Cariofile é um fuzil. A rocha e a onda, e a obra-prima, Astrapóianos, composta em 1857, como em suas duas longas composições, que são Athanassis Diakos, em 1867, e o semi-acabado Fotinós, ele retrata com cores ardentes os líderes valentes representados pelos armatolós e cleftes, que seriam os guerrilheiros da Revolução. É compaixão através de uma torrente de imagens
ele narra a guerra e as conquistas militares que lembram figuras e obras de heróis homéricos, vestidos com fustanelas, que são os trajes típicos da época, e armados com espadas e fuzis. Seus ásperos e ricos versos de 15 sílabas ondulam diante de nós como uma grande bandeira que orgulhosamente flutua entre os vapores dos conflitos de guerra que parecem batalhas titânicas. É por isso que a maioria dos verbos que ele usa são entonações fortes. Bater as asas com força, ruir, trovejar, esparramar-se, urrar, arder, ecoar. Tanto com seu ouvido interno como no externo, mesmo no silêncio de sua maduri verdejante, Valauritis nunca deixou de ouvir esta orquestra de numerosos instrumentos que é o trovejar das batalhas nacionalistas e das vidas cheias de agitação, perigos, martírios e sacrifícios dos guerrilheiros e dos cleftes. O poeta romântico Valauritis pertence à escola da poesia romântica que prevalecia então na Europa. Imaginação desenfreada, sentimentalismo exuberante, uma paixão que envolve tudo, ideias elevadas de liberdade expressas por contrastes de imagens marcantes, repetições, perguntas e respostas dramáticas, atitudes e antipatias retóricas e grandiloquência. Assemelha-se a Calvos e Solomós, porém não possui nem o rigor austero do primeiro, nem a delicada espiritualidade e musicalidade do segundo. Seus versos são duros e másculos, cheios de empolgação. Seu linguajar é rural, apesar de ter sofrido forte influência de Victor Hugo. Ele se assemelha aos poetas atenienses, mas difere em 2 pontos. Eles são convincentes, ele é heróico. Eles escrevem na catharévusa, que seria a língua erudita. Ele usa o demótico, que é rico e muito materialista, mais para a língua de Rumeli do que das Ilhas Jônicas. Das poesias publicadas em vida, ganham o primeiro lugar o Athanassis Diakos e o Astrapoianos, que são a personificação do armatolismo. Diferente de todas as obras anteriores, é sua última composição, o Fotinós, sua melhor obra, que ficou inacabada e foi publicada após sua morte em 1891. O tema, novamente, é nacionalista, situado na época do domínio franco em Lefkada. Aqui o verso e a composição são mais perfeitos e têm o frescor da presença feminina. Mas, principalmente, o discurso é mais abrangente, não tão retórico. Por fim, um marco para a língua grega ficou o poema que lhe foi encarregado pela Universidade de Atenas de compor e recitar para a inauguração da estátua do patriarca Gregório V em 25 de março de 1872. E aqui uma nota. Após celebrar a Divina Liturgia Pontifical da Páscoa de 1821, com 8 outros bispos, em 22 de abril, o patriarca Gregório V, pelas ordens do sultão, que o responsabilizou como etnarca dos gregos e culpado pela insubordinação do sheik do Islã, foi retirado da Catedral Patriarcal ainda em vestes litúrgicas e executado na forca, seu corpo sendo posteriormente pendurado por 3 dias no portão principal do Patriarcado Ecumênico, que era o portão de São Pedro.
Aquele grande momento, abrilhantado por Valauritis com seu famoso poema, que começa: como nos fitas imóvel, onde vaga teu pensamento, pertence à história do século XIX, quando a cada momento palpitava ansiosa a alma da nação por seu futuro. Os versos foram escritos no Demótico, e ao declamá-los, ele deixou o público ateniense entusiasmado, causando assim o reconhecimento oficial do Demótico para a poesia. As poesias mais longas e mais conhecidas de Valauritis são Kirafrosini, Dona Efrosina, e Thanasis Diakos, ou Atanásio Diakos. A primeira, publicada em 1859, é a história do afogamento por Ali Pasha no lago de Ioannina da amante do seu filho Mukhtar, junto com 16 outras jovens gregas, porque ela havia repelido seus avanços apaixonados e não, como ele queria fazer parecer, pela indignação da esposa desprezada de Mukhtar. Kirafrosini era sobrinha do bispo de Ioannina e casada com o rico comerciante Dimitrios Vassiliou, com quem teve 2 filhos. Ela era um dos principais membros da aristocracia local em Ioannina e conhecida por sua beleza e inteligência. Ali Pasha esculpiu seu próprio estado semi-autônomo dentro do Império Otomano, centrado em Ioannina. Em sua corte, ele trouxe intelectuais de toda a Europa. Frosini era a figura central e líder local de um salão ou sociedade que celebrava as artes e a literatura. É nesse contexto que o filho de Ali Pasha compareceu às reuniões da sociedade e passou a conhecer e admirar Frosini. Seu marido estava sempre ausente devido a negócios e Kirafrosini é conhecida por ter um caso de amor com Mukhtar Pasha. Em 10 de janeiro de 1800, Ali Pasha manda prender Kirafrosini junto com outras 16 mulheres acusadas de crime de adultério. Na noite de 11 de janeiro de 1800, todas as 17 mulheres, incluindo Kirafrosini, foram executadas por afogamento no lago de Ioannina por ordem de Ali Pasha. Essa é Kirafrosini. No Ali Pasha. O assunto é tratado liricamente, em parte como narrativa e em parte de forma dramática, podendo ser comparado, como de fato foi, aos romances orientais do Lord Byron. O poema está repleto de imagens requintadas. Um crítico pode até mesmo considerá-lo sobrecarregado de romantismo e filigranas poéticas. Porém, sua força impactante é incontestável. Há uma terrível força de paixão e resistência na cena sombria representada na calada da noite, em que Frosini se ajoelha em oração e o demônio ali invade sua solidão. O horrível conflito é descrito com todos aqueles toques realistas que emprestam uma intensidade peculiar. O passarinho que, assustado contra as grades de sua gaiola, a luz trêmula na lâmpada antes que o ícone sagrado a apagasse quando foi derrubado na luta, com seu último lampejo revelando a adaga no cinto de Ali, que a jovem, assustada, agarra e o mantém à distância. Afasta teu ofego de mim, Ali. Estou mandando. Se me tocar, te massacro. A última cena é uma obra de mestre. Frosini, na prisão, recebe a absolvição por todos os seus pecados,
com a condição de aceitar seu martírio, e as 17 figuras brancas são levadas ao lago no silêncio da noite estrelada. No caminho, Kirafrosine desfalece e cai morta. Em vão, até o fim, Ali Pasha tem esperança de ver Frosine fraquejar para satisfazer seu ego. O grande público de sua época amava o trabalho de Valauritis, enquanto personalidades proeminentes da crítica negavam-lhe qualquer virtude poética. Apenas Roídes e Palamás foram mais justos com ele. Todavia, por mais que haja reservas por sua poesia, não podemos negar que ele tornou-se um marco para o demótico depois de Solomós, e que ele foi um dos elos mais importantes entre a escola jônica e a escola ateniense. Porque na jônica, é claro, ele pertence apenas formalmente.